Indiana Jones, Os Goonies, A Lenda do Tesouro Perdido, A Ilha da Garganta Cortada, Tomb Raider, Piratas do Caribe, O Código da Vinci, né? Dentre vários outros. E agora, Uncharted. O que esses filmes têm em comum, você me pergunta? Absolutamente tudo. Cada detalhe. Uncharted chega para ser mais um. Não que isso seja ruim, mas também não que isso seja bom, né? Uncharted Fora do Mapa é baseado no jogo de mesmo nome, no qual o caçador de tesouros Nathan Drake inicia uma jornada em busca de um tesouro ligado ao navegador Fernão de Magalhães. A busca vira uma corrida e vários grupos disputam os possíveis espólios dessa lenda. Falando em busca, né, a busca inicial do filme é em afirmar como que o seu protagonista é acima da média no quesito roubo e também em procurar em achar um tema para garantir pelo menos um assunto próprio no mar de clichês que a gente vai encontrar. Drake é esse personagem que precisou de apenas um flashback e uma cena inicial para ser aprofundado, e a partir daí, o filme debate sobre confiança e o contrário dela, no caso, a traição. O texto não consegue se desenrolar para além do superficial e vende a todo instante que, a qualquer momento, alguém poderá ser passado para trás. O resultado dessa proposta é óbvio durante a sua jornada e também ao final, o que enfraquece demais, mas demais mesmo, as possíveis viradas para quem já viu esse tema ser discutido pelo menos uma vez na vida no cinema. Não é feita nenhuma relação de metalinguagem com o tesouro que está sendo procurado, por mais que em um breve momento ali o Drake e o Sully, né, os dois protagonistas, debatam sobre a lenda dentro da história da primeira circunnavegação do mundo, no caso, feita pelo Fernão de Magalhães. Os assuntos tratados de maneira pueril demais até, vendem a óbvia ideia de que o filme ele é voltado para o público mais novo do que qualquer outro que venha a capturar nesse trajeto aí de trivialidades. Falando em trivialidades, deixa eu fazer as minhas aqui, tá? Vou te pedir o trivial, que é deixar um like nesse vídeo e também se inscrever. O like, cara, é uma atitude muito simples, rápida e grátis, mas ajuda demais o meu canal a continuar crescendo bastante. Muito obrigado. A herança roubada de todos os filmes que eu falei aqui no começo é muito evidente, a ponto de um deles ser citado em uma conversa boba entre os personagens, entre alguns personagens. E depois também é citado em cenas que visam referenciar uma ou outra dessas produções em padrões visuais, como a clássica cena da bandeira sendo rasgada para ajudar no salto do pirata, né? A aterrissagem do pirata. Para tentar sair do lugar ao qual claramente pertence, o lugar comum, o filme vende a grande ação a partir do exagero e se vende também de maneira presunçosa, como o suprassumo da evolução estética daquilo que estava referenciando. Só que não é. É apenas uma tolice, sem tanta firmeza nem na ação, que não se mostra boa de ser compreendida, e menos ainda nas decisões explícitas que toma. Em dados momentos, se houvessem teias, a ação parecia um filme do Homem-Aranha, do próprio Tom Holland, no caso, né? E nos momentos mais textuais, qualquer filme teen que pareça ter descoberto ali no dia anterior algum assunto e queira debater sobre ele. Essas missões de caça ao tesouro, sim, sempre vão ser legais, porque dá uma sensação de que estamos participando da descoberta. Quando se há uma forte relação com o mundo real, né, como foi feita, por exemplo, lá nos livros do Dan Brown, como o Código da Vinci, por exemplo, os quebra-cabeças se tornam ainda mais envolventes, convidativos, curiosos. Porém, aqui no Uncharted, também aposta no simples dentro desse contexto. Ele esquece de contextualizar melhor as suas soluções, as soluções desses quebra-cabeças, desses puzzles. E pode até funcionar em um jogo, quando se tem o controle na mão, né? Mas em filme, é como se estivéssemos olhando para nuvens e pontos aleatórios e fazendo deduções mirabolantes, baseando-nos em muito pouco ou até nada algumas vezes. A surpresa é pouca ou quase nenhuma, e todas essas cenas de descoberta se concluem com soluções quase fantasmagóricas, fortemente baseadas no famoso porque sim. Ah, mas isso aqui é 100. Uau, se a gente inverter e colocar um no centro, então o código vai ser 101. Por quê? É porque sim. Porque sim, porque não? Porque sim.
Em alguns momentos o filme se mostrava tão frio quanto a isso que eu me perguntava se eu não estava presenciando uma grande pegadinha que ia se revelar apenas como um teste para o real desafio que o protagonista tinha que enfrentar. Mas não era real mesmo. Eu fui enganado, veja você. Era real. A ação, apesar de ser um dos pilares do projeto, acontece em pequenas quantidades. São 2 reais grandes cenas de ação, né, as set pieces, e outros poucos confrontos mais localizados que dificilmente dão em alguma coisa, a não ser piadinhas físicas e também no fato do Tom Holland estar zoando o adversário, tal como o seu Homem-Aranha mais uma vez. Há uma ginástica muito grande ali para tirar o Mark Wahlberg de alguma dessas cenas, assim como também há outra ginástica muito grande para colocar a personagem da Sophia ali e mais tarde para também tirá-la da história quando precisa focar um pouco mais no Sully e no Drake. A escassez de cenas para preencher um filme majoritariamente de ação fica bem clara quando usam a exaustão aquela que julgam ser a melhor cena delas. Usaram no trailer, na abertura do filme e também durante, com a desculpa do ponto de vista ser diferente, mas que declara como que a pandemia influenciou mais uma vez um filme que deveria ter doses cavalares de correria, gritaria e vários outros tipos de IA, mas que não teve. Não teve mesmo. Uncharted fora do mapa e todo o seu apanhado de clichês pode ser bom ao ser jogado, afinal faz parte da imersão de um jogo tanta referência usada sem tanta profundidade a respeito de filmes ali clássicos, né? Filmes que ele busca resgatar para condensar a sua história. Mas quando se vai para o cinema, ou seja, para a casa dessas referências, é preciso buscar alguma autenticidade, algo que possa ser só seu ou que o tire do caminho do simples. Se eu fizer o oposto, é como se eu levasse um filme para um jogo e não entregasse nada de novo em termos de jogabilidade. Pode ser legal jogar? Pode. Vai ser amplamente marcante? Não vai mesmo. Em um jogo, pensando obviamente o contrário do contrário agora, isso pode ser conquistado de várias formas que não a partir do roteiro, como elemento de jogabilidade, né? Ou então pelo menos uma experiência um pouco diferente. Mas no cinema, ou é roteiro ou esquece. O filme ele vai ser só mais um. E esse daqui é só mais um filme de caça ao tesouro, é só mais uma aventura que vê desenhos e nuvens e tira conclusões sherlockianas. É só mais uma ação que acha que tirar as coisas do chão e colocá-las no ar resolverá o envolvimento a partir da escala, do aumento constante de escala. É só mais um filme e ponto, vamos pro próximo.